A graça do Senhor, louvado seja o nosso Deus, estamos aqui de novo, outra vez, mais uma vez, né? Graças a Deus que temos essa oportunidade, né, meus irmãos, da gente estar aí aprendendo, da gente estar aí dividindo, da gente estar indo e pregando a palavra do Senhor, né? Porque cada um de nós temos essa missão e de cada um de nós será cobrado o que deixou de fazer. E prestar conta, né, meus irmãos, aquilo que a gente que está na responsabilidade de cada um fazer, que é essa missão tão maravilhosa, tão grandiosa, que é uma missão de servir ao nosso Deus, né, de fazer a vontade dele sobre todas as coisas. Então hoje é um dia especial que Deus preparou para mim e para você, graças a Deus, né, porque você está aí vivo do outro lado, né, eu também estou aqui, então é mais uma oportunidade da gente poder dar uma avaliada na nossa vida, o que estamos fazendo com ela, com que tipo de situação que a gente ainda não resolveu, que é preciso resolver. Então a gente tem que ter o conhecimento, né, meus irmãos? O entendimento e a sabedoria. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do conhecimento, do entendimento e da sabedoria. Vamos falar um pouquinho, porque é necessário, né? É preciso, e a gente às vezes, muita gente, né? Não são poucas, acha que já tem o conhecimento suficiente, acha que já tem entendimento suficiente e tem, né, a sabedoria suficiente. E não é assim, né, meus irmãos? A gente sabe que a gente aprende a cada dia a gente vai, né, aprendendo coisas que a gente ainda não tinha nem noção, ou às vezes tinha noção, mas ainda não tinha aquela clareza, né, aquela certeza, aquele conhecimento profundo que é necessário, né? Então a gente vive aprendendo, a cada dia a gente aprende uma coisa nova e a cada dia a gente pede, né, para Deus a sabedoria vinda dele, e a gente vai obtendo conhecimento, entendimento das coisas. Glórias a Deus. Vamos começar com uma oração, agradecendo a Deus por estarmos vivos hoje, por essa dádiva da vida, né? Por esse amor de Deus tão grande por nós, essa misericórdia que Ele está nos dando hoje. Ainda para a gente consertar, ainda para a gente mudar o que é preciso ser mudado, né? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço de coração. Agradeço pela vida dos meus irmãozinhos que está do outro lado da telinha. Que o Senhor fale aos corações de cada um deles, de cada um de nós. Que nós possamos de verdade obedecer, ter a responsabilidade em servir o Senhor com alegria, com amor. Que hoje o que for falado aqui, tudo o que for falado aqui, vem direto do Senhor, que é o Senhor que fala aos nossos corações, para que nós entendemos, para que nós recebemos no nosso coração e para que a gente também, né, testemunha, viva tudo o que o Senhor nos ensina para cada um de nós. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos guie, né, na palavra, e que nós tenhamos o entendimento, a sabedoria, o conhecimento em obedecer e em fazer, né, a servir ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador, né, dos céus e da terra e de tudo que tem aqui no mundo. Agradecemos, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, né? Deus é maravilhoso. Então hoje é especial porque Deus, né? Deus escolheu você para estar aí do outro lado da telinha, amém? Então vamos falar um pouquinho hoje, vamos pegar a nossa Bíblia, né? Palavra de Deus, o nosso ensinamento todo dia, todo instante, que é preciso para que a nossa vida seja verdadeiramente transformada. Glórias a Deus, amém? Então é no livro de Provérbios, no Velho Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Hoje nós vamos falar a respeito desse versículo. Por quê?
Deus nos trouxe hoje aqui para fazer uma reflexão sobre esse versículo, mas é importante que os irmãos estejam lendo, né, o capítulo todo, porque a cada versículo Deus fala, no capítulo todo Deus fala aos nossos corações. Glórias a Deus. Então vamos lá. Vamos ler junto comigo, né? No livro, na Bíblia, né? Palavra de Deus, no Velho Testamento, né? No capítulo 2, no versículo 6 de Provérbios. Provérbios, certo? Então vamos lá. Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento, procedem da sua boca. Então vamos falar hoje um pouquinho, né, da sabedoria, do conhecimento e do entendimento, porque tem muita gente que tem uma sabedoria, mas se julga muito sábio, né? Muito mais que o outro, superior a tudo, né? E não é assim que a sabedoria é usada. A sabedoria é usada para fazer coisas boas. A sabedoria é usada para nos tornar pessoas, né, conhecedora da verdade, e que a verdade venha libertar todos nós, né? Porque se você conhecer a verdade, com certeza você vai ser liberto. Então a sabedoria é usada na nossa vida. Tudo tem, né? Tem assim a dosagem certa, a hora certa, o momento exato que é para ser usado. Então a gente não pode ter, né? Não deixar o ego inflar dentro da gente e achar que a gente é superior porque você tem um conhecimento a mais. O conhecimento aqui abrange tudo na nossa vida, né? Em toda a área. Mas esse conhecimento você só terá se você pedir a Deus, entendeu? Porque o conhecimento aqui fala tanto na vida, aqui nas nossas coisas aqui no mundo, quanto na nossa vida espiritual, meus irmãos. Porque nós sabemos, né, que esse corpo aqui, ele é pó, ele veio do pó ele retornará. Mas nós temos alma e espírito. Então aí que entra, né, a sabedoria da pessoa. Seja sábio, meu irmão, seja sábia, minha irmã, porque para tudo nós precisamos estar aí, né, recebendo de Deus essa sabedoria e usando ela conforme Deus espera que cada um de nós, né, tenha a sabedoria e use com sabedoria, certo? Então, olha só, vamos falar sobre a sabedoria, né? O que ela refere? Ela refere-se à capacidade. Olha só, a sabedoria refere-se à capacidade de tomar decisões certas, né? E acertadas, decisões acertadas, a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, você prestou atenção no que né? O que a sabedoria refere-se? Ela refere-se à capacidade de tomar decisões acertadas e viver de acordo com a vontade de Deus. Agora eu te faço uma pergunta, bênção de Deus. Você está usando essa sabedoria dessa forma certa? Você está tendo, né, essa capacidade de tomar decisões não por você, e sim segundo a vontade do Senhor? Porque decisões, né, meus irmãos, muitas vezes o ser humano ele é muito ansioso e ele quer passar na frente de Deus, ele quer saber, né, mais que Deus, então ele toma as decisões, muitas vezes, a maioria das vezes errada, decisões que vêm trazer consequências terríveis, né, na vida de cada um. Então a gente precisa estar aí, né? Esse conhecimento a gente implica a ter informações, né, precisas e relevantes sobre a vida, a moral e o mundo ao redor. Então a gente precisa ter, né, ter o entendimento, ter o conhecimento, né? O conhecimento então implica informações, olha, presta atenção, informações precisas e relevantes sobre a vida, a moral e o mundo ao nosso redor, né? Então ela abrange tudo, certo? Então vamos ficar atento aí, né? Agora a gente vai falar do entendimento. O entendimento, muitos sofrem aí por falta de entendimento, né? Muitos falta porque não se dá conta, né,
daquilo que realmente é preciso ser feito, não usa a sabedoria para ter um entendimento correto, né? Então a gente precisa estar atento, né? Vamos lá falar um pouquinho do entendimento, o que significa, né? A capacidade de compreender, né? Compreender as coisas profundamente, né? Profundamente, enxergando além das aparências. Olha, meus irmãos, como que é o entendimento e como que a gente tem que usá-los, né? Olha só, ele tem uma capacidade de compreender. Quando você entende, você compreende, certo? Compreender as coisas profundamente, enxergando além das aparências, né? Então é aquele olhar diferenciado, né? É aquele olhar que você vê realmente, né? Você vê e reconhece, né? A gente reconhece e enxerga profundamente, né? Além das aparências. Meus irmãos, isso é muito importante, e a gente reconhecendo, né? Reconhecendo as verdades espirituais. Então, o olhar de estudo, o conhecimento é essencial, é preciso ter um entendimento para você saber, né? Hoje, se você tem um entendimento, você sabe que você vai escolher para a tua vida. Se você tem um entendimento e o conhecimento, você vai saber selecionar, né? O que te leva para Deus, o que te leva para o mundo, o que te faz bem para a tua alma, o que te faz mal, o que te faz crescer e o que te faz diminuir. Então a gente precisa realmente, né, ter aí reconhecer a verdade, né, a verdade que nos leva a Deus, essa verdade que nos leva espiritualmente, né, todos os dias, todo momento, a consertar a nossa vida, a colocar a nossa casinha em ordem, né, colocar o nosso coração, que é preciso ser mudado, meus irmãos. Então, olha só, aqui, meus irmãos, nesse sentido aqui, nos encoraja a buscar a sabedoria divina através da oração, do estudo da palavra e a busca por um relacionamento íntimo com Ele, o nosso Senhor. Então, olha só, é necessário a gente reconhecer, entender, né, ter um entendimento, compreender a necessidade que nós precisamos de buscar a sabedoria divina, né, da oração, a gente buscar em oração, porque é necessário, né? E através de oração, através do estudo da palavra de Deus, para a gente entender realmente por que eu vim nesse mundo, por que eu estou aqui, por que eu vivo aqui, para onde que eu vou, o que eu tenho que fazer, qual é a necessidade que eu tenho que tem que haver mudança em mim. Então eu preciso estar aí buscando, né, a sabedoria divina através da oração. Então, para você chegar ao Pai, é através de Jesus Cristo. E para você chegar em Jesus Cristo, primeiramente é em oração, é em comunhão, é estar buscando, né? E tendo a certeza de que se você está usando de sinceridade no teu coração e de verdade, você vai realmente obter a resposta que você tanto busca, mas segundo a vontade de Deus, né? Então a gente precisa estar estudando a palavra de Deus e a busca do entendimento realmente, né? Esse entendimento que é necessário, que é preciso, que é prioridade na nossa vida, é buscar o entendimento na palavra de Deus, é buscar o entendimento por que estamos aqui, o que nós viemos fazer, qual é a nossa missão, como que eu tenho que estar na presença de Deus, qual é a necessidade da mudança minha. Então, para tudo isso tem que haver um entendimento, né? Então, você vem buscar na palavra de Deus que você não vai ser enganado, certo? Então, aqui é a busca, né? A busca, meus irmãos, por um relacionamento íntimo com Deus, o nosso Senhor. Então nós precisamos estar aí, realmente, né? Disposto a fazer isso a cada um fazer por si. E a gente cumprir a missão que viemos fazer aqui por todos, né? Então a gente tem essa missão grandiosa
glórias a Deus, de estar aí falando do amor de Deus, né? Falando, né? Testemunhando com a tua vida, como era a minha vida antes de Cristo, como é a minha vida agora, né? Que eu estou com Cristo. Esse testemunho, meus irmãos, vai servir para fortalecer muitos irmãos, muitas pessoas que ainda não têm a oportunidade ou já teve a oportunidade de conhecer, mas né, desistiu ou parou no meio do caminho ou não quer prosseguir, ou aqueles que ainda não conhecem. Então a gente precisa estar aí, né, nessa missão honrosa, maravilhosa, que é do ir de pregar. Glórias a Deus, sem acepção de pessoas, né? Porque tem muita gente que primeiro escolhe, mas não é assim que funciona. Não é assim que os discípulos do Senhor, os servos do Senhor saem. Não é selecionando panelinhas, não é selecionando pessoas. Deus coloca a pessoa que precisa, né? Está ali para você ser usado na vida dela, ser um vaso de bênção, ser um verdadeiro servo, olhando com amor, olhando através desse olhar da carne aqui, ó. Porque o olhar da carne julga, né, meus irmãos? O olhar da carne muitas vezes tropeça, a maioria das vezes, mas você tem que olhar com um olhar espiritual. Aquela alma tem o mesmo valor que a sua. Aquela alma, ela tem a necessidade de ter, né, o conhecimento. Ela tem a necessidade de ter o entendimento da palavra. E Deus usa você, Deus usa a mim, Deus usa nós. Agora, hoje, tá difícil, meus irmãos, porque muitas pessoas, por ter cargo superior, né, que se acham superior, então essa pessoa muitas vezes tropeça nas palavras, tropeça no falar e muitas vezes deixa a desejar. Mas nós não estamos aqui para julgar e nem criticar e nem apontar ninguém. Nós estamos aqui para fazer o que Deus me escolheu para fazer o que Deus escolheu você para fazer. Então essa é a missão. Então por isso que nós temos que ter realmente, de verdade, no nosso coração, a sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria desse mundo aqui, meus irmãos, é muito enganosa. E a sabedoria que nós temos que ter é a vinda do Senhor, né? Que aí a gente vai fazer as coisas, a gente vai fazer com amor, a gente vai olhar com um olhar diferenciado, a gente vai ter uma mão abençoada para estender, né? Uma mão para ajudar, não para julgar, porque tem diferença aí, tem uma diferença muito importante de que forma você está usando a sua sabedoria, de que forma você está, né, colocando em prática e de que forma você está entendendo essa sabedoria. E essa sabedoria que nós estamos falando hoje é a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria que nós temos que pedir para Ele. É o entendimento que vem de Deus. É esse entendimento que é preciso ter, meus irmãos. Você pode ser a pessoa mais letrada do mundo, mas se você não tiver esse entendimento, essa sabedoria, né? E esse conhecimento vindo de Deus, é só uma passagem aqui na terra e tudo vai ficar. E nada se compara o que Deus tem preparado para nós. Então a gente precisa estar aí, né? Vamos entender, vamos conhecer e vamos realmente usar essa sabedoria, certo? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Então vamos continuar aqui para a gente terminar essa reflexão. Eu quero que você receba no seu coração como um zelo de Deus, porque Deus é maravilhoso. Ele faz tudo de acordo com a vontade dele. Então nós recebemos tudo de acordo com a vontade do Senhor. E isso basta para a nossa vida. Isso é o suficiente para nós. Amém? Isso é tudo que nós necessitamos. Ao fazer isso, podemos receber a orientação e a clareza necessária. Então, quando você busca em Deus, você recebe, né, com clareza todo o entendimento. Você recebe com clareza toda a necessidade, tudo que é necessário para você usar, né, para você praticar, para você ter atitude, para você fazer escolha, para você ir de pregar, certo? Glórias a Deus, né? Então, a clareza necessária para viver uma vida plena e significativa. Significativa, meus irmãos. Então, uma vida plena, né? Mas
com significado correto, com significado certo, da maneira de que Deus se agrada, certo? Irmãos, para vivenciar uma vida plena e com propósito, está em reconhecer a Deus, né? Em reconhecer que Deus é o principal e único, né, meus irmãos? Fornecedor da sabedoria, né? Essa sabedoria que vem de Deus, é Ele que fornece a nós, é Ele que nos dá, é Ele que nós temos o privilégio de receber dele, né? Então, olha só, em buscar a Ele. Olha, eu vou ler novamente. Para vivenciar uma vida plena com propósito, está em reconhecer que Deus é o principal fornecedor de sabedoria e em buscar a Ele e em busca da sabedoria, do conhecimento e do discernimento que Ele pode, né, conceder a mim e a você. Então, meus irmãos, a nossa missão é essa: passar aquilo que Deus passa no seu coração para você dividir com o seu irmão, para você falar, para você, né, de repente, talvez aí a pessoa tá presa tanto aqui na vida, né, nessa vida aqui da terra, que ela esquece, né, que o verdadeiro sentido da nossa vida não é aqui, né, não é as coisas daqui, porque tudo fica. Então, o verdadeiro sentido da nossa vida, a verdadeira sabedoria, o entendimento, o conhecimento vem de Deus. Vem daqui, meus irmãos, ó, do alimento da nossa alma. Porque aqui tem tanto para a tua vida espiritual quanto para a tua vida aqui na terra. Entendeu? Porque é tudo ligado. Esse corpo, ele tem que viver a sabedoria vinda de Deus, o conhecimento vindo de Deus e o entendimento vindo de Deus, para você realmente ser uma testemunha verdadeira aqui, ó, que Cristo é na sua vida e eu ser uma verdadeira testemunha que Cristo é na minha vida. Entendeu, bênção de Deus? É para isso que estamos aqui. Não é para fazer divisões de pessoas ou para colocar pessoas acima de outras pessoas, sendo que perante Deus somos todos iguais. Perante Deus somos todos vistos com o amor dele, com igualdade. Mas só que a gente não pode esquecer que nós vivemos em um mundo onde a pessoa é livre para fazer a escolha dela. Mas nem todos querem servir a Deus, nem todos querem a dedicação da vida dele a Deus e nem tem o entendimento. Porque talvez essa pessoa queira fazer a vontade da carne, né? De vivenciar essa vida aqui no mundo que é passageira, muito rápido, que talvez não dá nem tempo de se arrepender, já foi, entendeu? Porque aqui a mudança nossa é nessa vida aqui, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam que às vezes a pessoa fala, depois de morrer vai ter uma chance de novo para mudar a vida. Não vai ter, não. A mudança tem que ser feita aqui. Por isso que Deus nos usa um na vida do outro e dá esse tempo necessário para que a gente entenda que nós precisamos consertar nossa vida com Deus aqui, certo? Porque depois vai haver o juízo, vai haver a separação, porque Deus não faz acepção aqui na terra, é para todos. Não é só para um, mas é para todos que querem, que ouvem, que obedecem, que colocam em prática, que vivem, que testemunham. Né? Agora, por isso que nós somos livres para escolher. Você que sabe, você que tem a decisão na sua mão, é você quem responde pela sua vida, é você quem vai responder perante Deus. Então, a escolha é feita, cada um faz a sua. Então, há só dois caminhos, não há meio termo, não há meia situação, não há uma divisão. Uma divisão que você fica em cima do muro, uma hora nas coisas de Deus, outra hora nas coisas do mundo. Não. Se você estiver agindo assim, muda, porque o dia é hoje. Há só dois caminhos. O caminho que nos leva à salvação, que nos leva a servir ao Senhor, que nos leva à nova Jerusalém que Jesus Cristo foi preparar para mim e para você. E o caminho que nos leva à perdição, à vontade da carne, os prazeres mundanos e que leva diretamente ao inferno. Então, depois dessa vida aqui, que parou esse corpinho aqui de respirar, de viver aqui na terra,
a segunda chance não vai ter de mudança. A segunda chance vai ser, a segunda coisa que vai acontecer vai ser o dia da separação, onde ovelhas vão ser escolhidas, vai ser separada, e bodes vão ser separados. Então vai haver o ímpio, né? O ímpio e os salvos. Vai haver a separação daquele que realmente serviu ao Senhor e creu em verdade, né? E vai haver aquele que não estava nem aí, achando que a vida aqui na terra é a única. E não é, meus irmãos. Vai haver prestação de conta. Então a nossa vida é corpo, alma e espírito. Então a nossa vida desse corpo aqui vai ficar aqui, porque foi formado do pó. Mas a nossa alma e o nosso espírito, meus irmãos, vai ter o julgamento final que Deus vai fazer. Então, ouça aquele que tem o desejo de mudar e ouça com atenção e mude. Porque não adianta eu falar, meu Deus, nossa, vai acontecer isso, eu não vou fazer nada de errado. Mas você não muda seus pensamentos, você não muda suas atitudes, você não muda suas escolhas, então não tá valendo nada. Você pode falar. Falou da boca para fora, tudo que a boca é usada para falar palavras, certo? Você pode falar, eu tô servindo a Deus, eu vou todo dia, vai todo dia na igreja, vai lá, vai todo dia, estuda, mas não vive. Não adiantou. É a mesma coisa de você estar distribuindo um tambor de alimento ali, você coloca o alimento no prato do outro, vai dando, e para você mesmo, você não está se alimentando, você não está se fortalecendo, você não está mudando a tua vida, e é necessário, meu irmão, é necessário, minha irmã. Quanta gente está presa aí em sentimentos tão ruins que não para pensar que nós precisamos da misericórdia do Senhor, que nós precisamos do perdão do Senhor, e muita gente não está perdoando, porque ele se acha superior, ele se acha melhor que o outro, ele está tendo a razão em tudo, e não é assim, né? Vamos viver verdadeiramente o que Deus está nos mandando aqui. Glórias a Deus. Você recebe no teu coração? Eu recebo no meu coração, porque eu preciso de conserto, eu preciso de mudança, porque eu sou a pessoa que mais ama a mim. Então eu quero o que é de melhor para mim, e o que é de melhor para mim tá aqui, ó. Meus irmãos, está aqui na palavra de Deus. Aqui ninguém vai te enganar. Aqui ninguém vai te incentivar a fazer coisas erradas. Aqui ninguém vai te direcionar num caminho que vai te distanciar de Deus, porque aqui é tudo, ó. É o alimento da nossa alma, é o conserto da nossa vida, e é tudo de bom. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar agora. Agradecer a Deus por tudo. Que Deus te abençoe. Que cada um de nós entendemos a palavra de Deus no nosso coração e mudamos a nossa vida de verdade, não para as outras pessoas ver, mas para Deus, porque Deus conhece dentro do nosso coração, entendeu? Então precisa de verdade limpar, né? Tirar o pecado, a sujeira, tirar da nossa vida e receber Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida, de verdade, obedecer, ter responsabilidade, servir com amor, olhar as pessoas com amor, sem fazer, não podemos fazer diferença das pessoas, mas precisa, né, levar a palavra a todas as pessoas, porque é cada um, né, responsável pela própria vida. Amém? Então, cuide da sua vida, né? Liberta esses pecados aí, tira essa sujeira, deixa Deus, né, entrar no seu coração, deixa Deus, né, trabalhar, né, essa mudança, e você precisa se arrepender, né, pedir perdão a Deus por tudo que você fez no passado. Deus perdoa, mas agora é nova vida,
depois que você recebeu Jesus como o único Salvador da sua vida. Então agora você é uma nova pessoa, vai fazer tudo diferente, vai fazer as coisas, né, pedindo a Deus a direção, o caminho certo. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe. Sábado, depois do meio-dia, eu faço a live. Convido a você para estar junto, né? Para que a gente aprenda mais e mais. Fazer certo a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Obrigada, Deus, por essa vida do outro lado da telinha. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja